Hoje você está recebendo o terceiro vídeo da série Mãe assume empresa da família, reinventa sua vida e salva a vida do filho. Uma série de 7 vídeos, onde esse é o terceiro, que mostra a trajetória de Tatiane Marcolino Herrera, que fez uma transformação na vida pessoal e está fazendo uma transformação nos negócios, fazendo com que seja um exemplo para muitas pessoas que pensam em desistir. No programa anterior, a Tatiane nos contou que ela fez a opção em continuar um projeto para salvar a vida do filho e mesmo assim não abandonou os negócios da empresa, porque era de lá que ela precisava tirar rendas também para se manter e poder ter a condição econômica para tocar a saúde do filho. Ela nos contou a história nesses 2 programas anteriores de como era a vida dela e de como ela descobriu a doença, que trajetória que apareceu no caminho, com a empresa sendo prejudicada economicamente também, e como ela decidiu procurar soluções para principalmente salvar a vida do filho. Vocês imaginam o que é isso? Onde muitos pensam em desistir, ela pensou em superar-se. Mas as coisas não são fáceis. Ela começou a tocar o projeto numa fase de vou fazer da forma que der para fazer, mas as dificuldades continuaram aparecendo. Tatiane, seja bem-vinda novamente. Uma pergunta. Naquele momento, naquele caos, você precisava se reinventar definitivamente. E na conversa, no conhecimento que nós temos de você, a gente percebeu que você se fortaleceu em 3 pilares, basicamente. Família, tá certo? Amigos, sociedade e na visão de ter que recuperar o Arthur. Ou seja, o Arthur era a meta principal, esses eram os seus pilares. A meta principal era o Arthur, mas o pilar era ter o Arthur do seu lado. Como é que você explica esse pilar, família, essa questão de saúde do Arthur, essa questão de manter um grupo de pessoas do seu lado para poder fazer a transformação que você fez? Nessa hora eu parti pro compartilhamento, Então eu tinha um apoio muito grande do meu marido, da minha mãe, da família. Qual que é o nome do seu marido? Marcos Vinícius Schiavone. Meu xará, você vê que todo Marcos é gente boa. Fala para aquela câmera ali, fala o nome dele, e ele é uma pessoa especial, porque eu tenho visto o trabalho que ele faz, e várias pessoas comentam comigo assim: puxa vida, o trabalho que ele faz, ele sempre do lado do Arthur, um carinho enorme. Eu falo que o Vinícius também se reinventou, Era um jovem, Hoje ele tem 27 anos, então ele estava no último ano de faculdade, cursando a tão sonhada universidade pública, Ele fazia USP, lutou para entrar nessa faculdade e ele cursava o último ano. E quando teve todo essa bagunça na nossa vida, ele queria parar, os estudos. Eu falei, não, termina, porque isso vai ser muito importante para a gente no futuro. E ele teve que amadurecer, eu falo que do dia para a noite, Então se transformou em um homem, começou a procurar os concursos, Porque ele achava que a gente precisava de uma estabilidade. E ele gosta muito de estudar e começou a prestar os concursos, inclusive até passou em no último ano de faculdade, mas para conciliar os horários ele precisaria parar a faculdade, eu não deixei, ainda bem. E hoje é um homem que está aí do meu lado, me apoia, é funcionário público em Ribeirão Preto, tem essa estabilidade que a gente precisa para qualquer coisa que aconteça. O Porto Seguro. É o Porto Seguro, sim. E conseguiu ajustar os horários dele de trabalho. Então ele trabalha durante a noite e durante o dia ele me ajuda com o Arthur. Além de fazer alguns extras, alguns trabalhos, como na área que ele atua, mas ele me ajuda muito. Então enquanto eu corro atrás dos negócios, eu corro atrás de campanha, eu corro atrás das coisas, ele está ali me dando suporte, cuidando do nosso filho. E é muito carinhoso, ele é uma pessoa fantástica, assim, dentro de casa faz tudo. Se eu te falar que eu chego, tem janta. Ele limpa a casa, ele cuida do filho. É um homem assim que eu tive sorte, viu? Parabéns.
Eu digo que família realmente é o porto seguro. Nós podemos ter problemas em casa, mas essa estrutura sólida, quando a gente vai para lá recarregar as baterias, independente das dificuldades que todo mundo tem, nada é 100%, nada é tão perfeito. Todo mundo tem dificuldades, mas essa maturidade em superar as dificuldades é que faz a diferença, não é? Você falou uma coisa interessante. Eu falei no programa anterior que a gente tem aqui, desses 25 anos de MBF, de grupo MBF, e também mais de 35 anos, para não falar que é quase 40, né? Comecei com 12 anos a trabalhar nessa história de reestruturar, reorganizar empresas. Eu identifiquei que muitas empresas entram em colapso e elas entram porque elas ficam numa fase que eu chamo de fase bumerangue da vida. Tem uma meta, um objetivo e acaba se perdendo. E na vida pessoal também é assim, as pessoas têm uma meta, um objetivo e acaba se perdendo no meio do caminho e aí entra em processo de depressão. Empresas quebram, as pessoas adoecem. No primeiro momento você saiu meio nessa fase, fez um plano, uma meta que eu chamo o sonhador, sonha com muita dor, porque quer realizar algo, não sabe como, mas aí parte para ação. Só que até partir para ação ficou aquele momento procrastinador, né? Você querendo fazer, o pessoal falando que não ia dar certo, e aí você segurava um pouco e não partia para a decisão. Em determinado momento você partiu para a fase que eu chamo do alterador, você falou assim, olha, eu não quero mais, eu vou para frente, vai ser do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que deve ser, e partiu para fazer. Fez, em determinado momento veio de novo as dificuldades, veio a crise, veio a fase que eu chamo do perdedor, e você novamente pensou em desistir, foi lá no seu sonho, resgatou esse sonho e partiu de novo para frente. Aí você falou assim, eu parti para compartilhar, não é? Eu falo que nós temos duas fases, a fase bumerangue, que você pode até atingir o sucesso, mas com muito mais dor, com muito sacrifício. Mas você tem a fase flecha, que ela começa com planejamento e compartilhamento. Então eu peguei o gancho da palavra que ela disse, eu comecei a compartilhar, e é justamente isso que eu quero que você fale. Você começou a compartilhar e nasceu a campanha Ame Arthur. Um ame de amor, mas que tem a ver também com a doença que ele tem. Então só o slogan da campanha já foi fantástico. Conta pra gente como foi esse momento, a repercussão, como as pessoas reagiram a tudo isso e os resultados. Eu tinha um sonho, né, em curar o meu filho. Eu queria a cura, sabia que era possível, mas sozinha eu não conseguiria. Eu tinha algumas ideias, mas sabia que eu não colocaria nada em prática se eu não buscasse ajuda, né? E acho que o compartilhar foi o fundamental, né, para isso. Então, primeiramente eu busquei a família, né, reuni a família, falei, nós temos que agir, né? Então, só planejar. Sim, nós temos que agir. E foi então que nós buscamos amigos, pessoas próximas, né, para contar o que estava acontecendo e o que a gente precisaria. Até me lembro uma primeira reunião que a gente fez na casa da minha mãe, encheu de gente. Eu criei um grupo no WhatsApp convidando pessoas que eu conhecia e pessoas até que eu não conhecia, quase coloquei todo mundo dos meus contatos e muitas pessoas compareceram. E eu fiquei assim emocionadíssima, né? A hora que eu vi aquele pessoal... Mostra que a população quer resolver. Eu fico arrepiada, assim, foi um momento... Nossa, eu fico emocionada, porque ver aquele pessoal, o portão ia abrindo, ia entrando gente, não tinha mais onde colocar a pessoa sentada, tudo aquilo pelo meu filho, né? Então, aí eu vi que eu estava no caminho certo, aquele pessoal ia me ajudar, né? E foi fantástico, a gente fez uma reunião e surgiram muitas ideias, né? Ali a gente já conseguia ver quem ia tocar cada coisa. Algumas pessoas eram expertas em algum evento, em rifa, não, pode deixar que eu resolvo isso. Então, ali eu já vi que estava tomando forma aquele meu pensamento, né? Aquela vontade de agir. Espiritou a liderança em você também. Sim, já comecei a anotar tudo, planejando, né? Aí começou o planejamento, que é outra fase. A fase flecha, rumo ao alvo. Sim, vamos planejar porque temos que chegar rápido. O meu maior inimigo era o tempo, né? Então meu filho tinha um prazo de vida. Eu não tinha tempo para ganhar 3 milhões de reais trabalhando, né? Isso para um ano. Isso para iniciar o tratamento. Eu precisava de 3 milhões de reais. Então era uma coisa assim inimaginável, mas
apesar de muitos falarem que era impossível, eu sabia que era possível. Por que não é possível? Se 3 milhões de pessoas conhecerem a minha história e me doarem R$1 cada uma, eu consigo comprar medicação, né? Então, parti para isso, planejando divulgação, planejando que cada pessoa que estava ali, que tinha umas 50, 60 pessoas lá naquele dia. Dali, pelo menos mais 200 pessoas saberiam, porque alguém já ia contar em casa, né? Então, mais pessoas saberiam, então eu precisava disso. E comecei, né? Então a gente começou a fazer mais reuniões e começou a fazer eventos. E foi essa fase tudo baseado nesse planejamento que a gente ia escrever. A campanha Ame Arthur. Você teve acesso a mídias, você teve acesso a diversos trabalhos. A gente é testemunha aqui porque todos os eventos na região, até a cidade fora, algumas pessoas assumiram essa causa para elas e começaram a trabalhar em função de ajudar na campanha, na divulgação. E paralelo a tudo isso, que é muito importante você também comentar, mas eu quero que ela conte, o contato dela com as pessoas, com as mães que têm o mesmo tipo de dificuldade, com crianças que têm o mesmo tipo de doença do Arthur. Então a Tatiane, ela passou a ser uma organizadora da campanha do filho e um ícone para que ela conseguisse aprovações, ou seja, que as crianças que têm esse tipo de doença possam receber tratamento e que as famílias sejam instruídas a como fazer esse processo de superação. Conta um pouco sobre isso também, Tatiana. Nós formamos grupos, né, já existiam alguns grupos, né, de pais de crianças com a mesma doença. Eu entrei em todos os grupos, pedi para o pessoal para me colocar em todos, eu ficava por dentro de tudo que estava acontecendo. E então a gente organizava congressos, né? Nós conseguimos, eu participei de alguns eventos, aliás eu participei de todos os eventos que eram organizados, né? Na organização foram alguns, mas ali a gente tinha um momento de uma convivência assim da realidade, né? Porque a nossa realidade fica sendo estranho, é uma coisa estranha. Então a pessoa vem, ela tem pena às vezes da gente, né? Mas não tá ali sabendo o que está acontecendo. Quando a gente convive com as outras famílias, a gente troca experiências valiosas, né? Então famílias que já convivem com a doença há mais tempo, famílias que perderam seus filhos, que estão dispostas ali a ajudar. Então eu acho que eu ajudei com a campanha, ajudei muito na divulgação da doença, né? Porque ainda é uma doença rara e muitas crianças morrem sem nem ter o diagnóstico. E é esse trabalho que a gente luta, que a gente briga para que tenha mais diagnóstico, para que o pessoal conheça, os médicos conheçam a doença e possam salvar mais vidas. E aí você fez toda essa campanha, conseguiu a dose e quais os resultados? Como foi isso? Depois que a gente iniciou a campanha, né, foram 10 meses intensos de campanha. Eu falo intensos porque eu não dormia. Tinha pedágio, tinha venda de copos. Era assim, eu acordava e ia para o trabalho. Saindo do trabalho, levava o Arthur nas terapias e à noite era por conta de campanha. Todos os dias a gente fazia evento. Então, se eu soubesse que ia ter um encontro, uma reunião, uma palestra, eu pedia para ir lá, um evento no teatro, eu pedia para ir lá na porta para vender meus copos. Então, o pessoal saía, eu estava lá explicando, né, e falando o que eu precisava. E uma grande sacada foi a venda dos copos, né, que foi um grande empresário que teve essa, não foi uma ideia minha, mas foi um empresário que veio com essa ideia que a gente tinha que vender alguma coisa e veio a ideia do copo, né. E é difícil você convencer a pessoa que ela não precisa de um copo, né, mas é uma coisa bonita, colorida, chama atenção. Não vale R$10, mas você consegue vender a ideia para a pessoa por R$10. E o ser humano tem isso, né? De ter que levar vantagem em alguma coisa. Então ele está levando vantagem, está levando um copo grande para casa. E sabe o que a gente percebe? Que as pessoas não compraram para guardar, não, você percebe que as pessoas elas compravam e deixavam em cima da mesa com porta-caneta, porta-lápis, que incentivavam outras pessoas a perguntarem sobre a campanha. Sim. E legal também que você ia na casa das pessoas, em toda a região aqui, você falava, a pessoa estava lá usando o copo para uma festa, para um churrasco, assim, ó, eu estou participando da campanha. Nesses 10 meses foram 100 mil copos, por volta de 100 mil copos.
Então, a gente vendia muito nos semáforos, né? A gente falava que era o pedágio, né? Nós tínhamos ali um período muito curto para convencer a pessoa a comprar o copo. E a pessoa está no trânsito, às vezes ela está nervosa, está estressada, e aí ela para no semáforo, de repente vem alguém na janela, isso incomoda todo mundo, mas a gente vinha com uma mensagem. Quem escutava, né, acreditava e comprava o copo. Então a gente tinha pouco tempo para convencer a pessoa, era uma técnica, não deixava de ser uma técnica de venda, né? Eu fiz gestão comercial e tinha um pouco disso aflorado, né, nessa técnica de venda. No planejamento você aproveitou, treinou todo mundo para isso. Exatamente. Então antes, a gente, quando a gente fazia essas reuniões de planejamento, eu já sabia a equipe que ia comigo vender copo, a equipe que ia fazer um bingo, a equipe... Cada um tinha a sua facilidade, né? E o seu dom ali de fazer certo evento. Então, toda vez antes de começar um evento, mais uma vez era um momento assim fantástico, a gente fazia uma oração, as pessoas deixavam a casa delas, a família delas, deixavam os seus lares para ajudar a minha, para ajudar o meu filho. Então, mais um momento de emoção pura ali. A gente fazia uma oração antes do evento e arrepia, só de falar já arrepia todo, né? Mas eu tenho certeza que ali era uma grande recompensa para eles, ali era inexplicável, né? O que eles sentiam, o que eu estava sentindo ali era uma gratidão que, nossa, acho que eu nunca vou conseguir agradecer todas essas pessoas que me ajudaram. Esse é um momento para agradecer também. Nossa, pode ter certeza que nas minhas orações todos os dias, esse pessoal, todo mundo, né? Aliás, foi um movimento internacional, né? E aí nós fazíamos um treinamento ali, então já fazia parte de uma técnica também, a gente reunia, falava mais ou menos o que a gente tinha que falar ali no carro, porque não podia perder tempo. Você conseguiu juntar quanto você precisava e conseguiu a vacina? Sim, nós tínhamos, também estávamos movendo um processo judicial, né? Porque tinha uma esperança do governo assumir essa medicação. Na verdade, faz parte da nossa Constituição, né? O direito à saúde. Mas a gente sabe que é bem complicado conseguir pelo SUS. Vejam onde foi essa mulher, ou seja, ela foi pesquisar leis, ou seja, ela encabeçou literalmente um projeto, uma empresa chamada Ame Arthur, com pessoas organizando por departamento, por área, ela planejando isso, compartilhando com as pessoas as melhores formas de fazer, que é tudo que eu falo, que eu identifiquei nesses anos meus de trabalho, que falta nas empresas, que é por isso que você, empresário, precisa ver esse vídeo e entender que planejar é essencial, saber o rumo da sua empresa, para onde você vai e principalmente compartilhar suas metas, seus objetivos com colaboradores, com os outros sócios, criar um relacionamento adequado dentro da empresa é fantástico, foi tudo que a Tatiane fez, isso é um exemplo, não é? E aí você só atingiu os objetivos. Sim, a gente não teve sucesso, né, na ação judicial. Não, foram 3 negativas, depois a gente até teve uma liminar que não foi cumprida. Ela foi cumprida depois que a gente já tinha comprado, né, 218 dias depois de ter ganhado. Então a gente tinha que comprar, tinha que salvar a vida do meu filho. Então recorremos a mais advogados para conseguir a isenção dos impostos, que para comprar as 4 primeiras doses que ele precisava... ser 4 doses. Tinham que ser 4 doses dentro de 2 meses. E como elas vinham da Alemanha, eu tinha que comprar as 4 de uma vez. Você conseguiu juntar o recurso para isso e ter as doses? Isso, em 10 meses nós conseguimos, através de... Não foi só arrecadação, né? Bens da família, empréstimo que eu recorri a banco, né? Então, mas conseguimos. Que ainda precisam ser pagos. E aí conseguimos arrecadar 1.520.000, que foi o valor que a gente pagou em 4 doses, que caiu de 1.926.000 para 1.520, porque nós conseguimos a isenção dos impostos, né? Então a gente tinha as liminares na mão para isentar do imposto estadual, né, do ICMS, e do COFINS, e do imposto de importação, que eram os federais. Aí aplicou-se e que resultados você começou a ver? Porque você organizou uma campanha e aí você viu que o negócio funcionava, foi isso? Sim. Ele aplicou a primeira dose logo, a gente importou da Alemanha, em 1 mês estavam aqui as injeções, né? E ela é aplicada, outra atenção também, porque vai para o hospital interno, é uma aplicação intratecal, né, que é na coluna, então é em centro cirúrgico. E na primeira dose ele já começou a ter resposta, né? Então, assim, aí você vê que mais uma vez valeu a pena aquele quase 1 ano na rua pedindo, porque a gente escuta de tudo na rua, né?
Quando a gente se submete assim à imagem, fica público, né? Se torna público, as mídias passando nos canais de televisão, internet, você está sujeito a tudo. Muita gente fiscalizando, querendo saber se estava sendo aquilo mesmo, se era verídico. Você perde até a privacidade, né? Você está contando que até para sair, de repente comer um lanche, tem alguém que vai olhar e falar, olha, em vez de guardar de vacina, vem comer um lanche, não quero saber. Eu imagino que isso deve ser difícil. É difícil, não tinha, era uma vida só, ali não tinha mais a vida pessoal, ali era a vida pública a todo momento. Então, também a gente nem tinha cabeça para isso, né? Você fala comer um lanche, mas acho que a extravagância era comprar um remédio para dor de cabeça. Então, mas graças a Deus o nosso objetivo, o sonho foi alcançado. A gente que viu o Arthur no começo, que ele perdeu bem grande parte dos movimentos, né? E hoje vê o Arthur que está recebendo as vacinas, vê que isso dá resultado, né? Você tem algum vídeo aí? Tem. Né, do Arthur, se puder mostrar, e aí a gente pode compartilhar esse vídeo também para as pessoas verem. Claro. Né? Então, se você tiver esse vídeo, porque a gente vê esse resultado sendo fato, né? A gente vê ele começando a dar os primeiros passos, mesmo ainda com o aparelho, não é? Olha lá, os primeiros passinhos. Inclusive foi essa semana. Esse aparelho aqui é seu ou é da terapia? Não, eu comprei. Você teve que investir nos aparelhos. Sim. Gente, o Arthur, vocês vão ver esse vídeo aqui, depois nós vamos postar aqui também. Ele está fazendo movimento, o fisioterapeuta está aqui, né? E como você disse, por trás da câmera aqui do celular, eu estava chorando, eu estava em lágrimas. Parabéns. Hoje é só sorriso, né? Tem uma outra imagem que eu vi dele fazendo exercício, que ele abria e fechava as pernas. Esse daqui. Eu falei, gente, é muito bacana você ver que ele tá se esforçando também para se recuperar. Não, é incrível. Depende muito dele, porque esse exercício, a fisioterapeuta fala... Vocês vão receber também essa imagem. Ela fala, abre a perna, ele tem que abrir, e ele é fantástico, assim, ele é um doce. É um doce, e super compreensivo, sabe? Tudo que pede ele faz, assim, na maior boa vontade. É uma gracinha. Então você fala assim, a vacina realmente funciona. Funciona. O Arthur, quando a gente começou a fazer o tratamento, quando a gente estava durante a campanha, ele já tinha perdido o movimento dos braços. Ele já tinha perdido o movimento. Ele já não segurava mais a cabeça, então o pescocinho ficava assim. Só segurava com a gente segurando a cabeça dele, não sustentava mais o pescoço. Então, isso já tornava muito perigoso, porque ele já dificultava a deglutição, né? A respiração era perigoso, não podia tirar. Até hoje a gente não tira o olho dele, mas não podia nem pensar em ficar sozinho. Porque se a cabeça dele caísse e ele não conseguisse levantar, podia tampar a respiração. Se a gente ficar assim, a gente não respira. E a gente morria de medo, né? De acontecer qualquer coisa. Com a primeira dose que ele recebeu, ele já sustentou a cabeça. Isso, nossa senhora, foi... Gente, para vocês terem uma ideia, no final do ano o Arthur participou de uma peça da escolinha, onde ele dançou com as pessoas, tudo bem, numa cadeira de roda. Metia o pezinho assim na cadeira. Exato, então, para vocês verem que realmente funciona e que o sonho, a meta da Tatiane de buscar resultados para salvar a vida do filho e manter os negócios da família funcionando, estavam andando bem. Estavam, porque a vida é assim. Você tem uma jornada, a gente chama a jornada do herói. Você vai construindo, vai crescendo, sofre, cai, levanta, continua. O ciclo da superação é assim. Quando você aprende a superar, você vai superando cada vez mais alto, você cai novamente. Mas o cair, você tem forças para se recuperar e seguir em frente. E você aprende com os tombos da vida e você vai sempre melhorando. Aí ela entrou nessa rota, saiu daquela fase bumerangue de idas e vindas e entrou na fase flecha do ciclo da superação, planejando, compartilhando e conseguindo a superação. Mas é o exemplo que eu dou, a superação ainda vem com derrotas. A vida toda nós temos desafios a serem enfrentados. No bloco de hoje você entendeu como essa guerreira assumiu a frente de tudo e as coisas começaram a dar certo. No próximo vídeo nós vamos falar das dificuldades que continuam aparecendo na vida. Então não deixe de assistir. Indique esse vídeo para os seus amigos, curta aí, faça comentários, eu responderei, tenho certeza que a Tatiane também pode responder para vocês. Nos blocos, na finalização de cada bloco nosso, você tem os e-mails de contato nosso também, como também tem da campanha Ame Arthur, tem os contatos da Tatiane, você pode fazer o contato direto. Valeu! Mãe assume empresa da família, reinventa-se e salva a vida do seu filho.
Inscreva-se para continuar assistindo esses vídeos. Você vai receber os outros vídeos da série. Indique para outras pessoas, porque essa história é muito importante para que as pessoas vejam que há solução para as dificuldades. Até o próximo programa.